Bolsonaro, não só pela campanha dele, ou por ele ter feito os discursos que fez e tal, porque, querendo ou não, é uma mudança no cenário político brasileiro, né? Desde, sei lá, 95, quando Fernando Henrique foi eleito, o Brasil foi governado por políticos de centro-esquerda. E agora a gente está sendo governado por um cara de extrema-direita. Então é lógico que tem essa mudança radical e que todo mundo queria saber para onde vai, né? Não só pela campanha ou pelo discurso dele. Então todo mundo queria ouvi-lo, todo mundo queria saber o que um político de extrema-direita como ele teria para falar para o Fórum Mundial. E as palavras que saíram na imprensa, que foram as mesmas palavras sentidas, né? Foram os mesmos sentimentos despertados na grande maioria dos presentes no Fórum Econômico Mundial, foram fracasso, desastre, bizarro, curto, hesitante, fraco, estranho. Essas foram só algumas das palavras, alguns dos depoimentos de jornais comunistas, como o Washington Post, New York Times, são todos comunistas, Daily Telegraph, né? São todos cubanos, sem vergonha. Esquerdista abusado. Eu ia perguntar o que o Grama falou. Nada? Právida. Existe o Právida? Ainda não existe mais. Existe. Eu vou buscar aqui no Google, aí eu já te falo. Tá? E aí, o que acontece? Depois que a imprensa internacional cai de pau no Bolsonaro, o que acontece? E o que Bolsonaro faz? Bolsonaro e sua equipe, inclusive. Faz beicinho, pede pinico. Pede pinico, arrega, cancela a entrevista coletiva sem avisar previamente, simplesmente não aparecem. Eles simplesmente não aparecem. Fotos no mundo inteiro das cadeiras vazias com os nomes do... Simbólico aquilo. É simbólico, cara, é muito forte. Você falar que um presidente, toda a sua comitiva vão para Davos, no Fórum Econômico Mundial, como principais personagens daquele fórum, porque você me desculpa, Angela Merkel tava lá, mas a Angela Merkel já é figura batida. Já se sabe o que esperar dela. É isso, Jair Bolsonaro era o cara que ia pra mostrar o novo, teoricamente, pro mundo, né? O que o Brasil elegeu? Quem é a figura que vai abrir os negócios do Brasil agora? Não, pelo próprio pessoal que estava organizando o evento, falando, ele era a estrela do evento. Ele era a estrela do evento. E detalhe, no Twitter dele, no Instagram dele, da família e dos apoiadores dos ultradireitistas, ele continua sendo a estrela do evento. Para eles tá tudo certo, tá tudo lindo, o evento tem sido um sucesso. Aliás, foi um sucesso, já que você já está nos ouvindo a partir de segunda-feira, dia 28. Inclusive, dia em que acontece a cirurgia de Bolsonaro, esse é um fato muito importante. Bolsonaro encontra-se, se você está ouvindo hoje, segunda-feira, internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo para retirar a bolsa de colostomia que foi colocada nas cirurgias posteriores à facada que ele tomou. Então hoje, inclusive, é um dia importante para o Bolsonaro, para a família dele e para o próprio Brasil, que tem interesse na saúde do presidente. Mas o fato é que Bolsonaro some da entrevista coletiva, Paulo Guedes não aparece, Sérgio Moro não aparece, fica um vazio e mais uma foto representativa das cadeiras vazias e o Brasil se fechando para o mundo. O que acontece é um momento do Brasil se abrir para o mundo, o Brasil se fecha. Teve uma outra foto curiosa, não teve, Marcelo? Que saiu lá de Davos? Do almoço, né? O bandejão. Do bandejão. E que, segundo os críticos, foi o almoço mais caro pago pelo governo brasileiro, né? Que, cara, você pega o Aerolula, como eles mesmos chamam o avião, enche de gente, vai pra Suíça, vai pro Congresso, tem a chance de falar para os maiores empresários do mundo, os maiores investidores do mundo, chefes de estado do mundo inteiro, mas não, ao invés de você se encontrar com esses caras e potencializar a sua ida, você pega e vai almoçar sozinho num bandejão de um supermercado só pra fazer campanha, só para continuar com o marketing caneta Bic. Custou caro pra gente. Mais que as pessoas falam, olha como ele é um cara simples. Não, muito pelo contrário. Ficou mais caro ele ter almoçado sozinho no bandejão do que ir almoçar no restaurante mais caro de Davos com 10 chefes de estado. Agora, Davos foi o nosso primeiro assunto, porque a gente tira um pouco o peso, apesar de ser importante, de ter formado muito as notícias dessa semana, mas não foi surpresa pra ninguém, né? Não. Imagino que quem tem um pouco de consciência política, quem sabe quem é Jair Bolsonaro, quem tem as expectativas um pouco mais conscientes sobre esse governo, não se surpreendeu. Se surpreenderia se a visita a Davos fosse extremamente positiva, se ele fosse elogiado pela crítica internacional, se surgisse
um orador. chefe de Estado importante elogiando e falando que já vai firmar parcerias com o Bolsonaro, ou se ele fosse o novo Barack Obama, né, tivesse surgido da oratória. um novo orador aí, eloquente. Aí seria uma surpresa. Então não foi surpresa. Portanto, encerramos o assunto Davos, vamos tocar o barco e vamos falar agora de um outro assunto importante, que são as metas prioritárias do governo, que foram divulgadas na agenda de 100 dias de governo. É um marco importante, né? É um posicionamento importante do governo que mostra suas prioridades, que coloca as primeiras ações do governo, lembrando que os primeiros meses de governo vem logo depois da eleição, o governo tem uma popularidade enorme, tem uma possibilidade de aprovação de reformas, de transformação do cenário nacional, e esses 100 primeiros dias, eles são muito significativos. O que a gente vê nessa agenda, Marcelo? Eu acho que a gente tem que falar pouco disso também, porque, cara, mais uma vez é estilo Bolsonaro, né? Lendo essa agenda que foi divulgada pelo governo, eu tive um flashback, assim, do plano de governo. Um monte de coisa vaga, nada muito concreto. Na verdade, não falam sobre as reformas, não tem ali, porque ele explica que isso não quer dizer que são os eventos mais importantes para o governo, e sim os que são mais importantes para fazer nesses 100 dias. Então não tem reforma da Previdência e tal. E assim, quando a gente fala em concreto, por exemplo, fala que das coisas concretas que vai fazer o ministro das Relações Exteriores é mudar a identidade visual dos passaportes brasileiros, tirar o símbolo do Mercosul e colocar o brasão do Brasil. Pra vocês verem como é super importante isso, super necessário, e isso é uma das coisas concretas. E aí as metas que eles colocam, que são totalmente vagas e totalmente rasas, são de educação, por exemplo, definir os critérios didáticos e pedagógicos para a alfabetização, apoio da justiça, apoio à Operação Lava Jato. Ele não diz como vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer para causar essa alfabetização ativa. É tudo muito vago, cara, como sempre. Banco Central, ele fala, vamos garantir a independência do Banco Central. Tá, sério, jura? Pero no mútil, né? Porque as próximas notícias que a gente, os próximos comentários nossos aqui vão falar sobre isso, e é um assunto delicado. Não, mas é que melhorar para eles. E também a EBC, que é tão, né, emissora de TV do governo, que é tão criticada por eles, ele fala melhorar a estrutura e melhorar a qualidade do conteúdo transmitido pela EBC. Então, cara, é tudo muito vago, tudo muito subjetivo, muito parecido com o plano de governo. Então, é o PowerPoint das metas de 100 dias, que também não diz nada. Então... Cruz, parece um rascunho. Não, é um rascunho. Que foi obtido depois de uma reunião de brainstorming, né? Do que a gente vai falar? É só você olhar como o documento foi formatado. Isso aqui saiu da máquina do estagiário, né? Sem dúvida. Não é possível, né? Porque além do documento ser raso, né? Não falar absolutamente nada concreto. Ele não fala nada de reforma da Previdência, por exemplo, que ainda está sendo discutida, ainda está sendo formatada, então a gente não sabe o que esperar. Mas já para passar para o próximo assunto, já que esse é mais um assunto que não tem muita discussão, é só essa reflexão que a gente faz, que a gente ainda não sabe o que esperar do governo, porque por enquanto ele é um governo trágico e de poucas palavras, poucas ações, ou das poucas ações são ruins. Vamos falar do que o Marcelo apontou, que é a questão do Banco Central, né? Esse é o nosso terceiro assunto aqui de grande discussão, porque, na nossa visão, a corrupção vai começar a ser escondida. E vale salientar aqui que isso aí foi uma dica, um pedido de pauta da nossa ouvinte Joana Guimarães. Obrigado, Joana. A gente gosta muito dessa participação de vocês. Maravilha, Joana, obrigado. Espero que a gente atenda aí a sua expectativa. A gente vai falar então, dentro dessa questão do esconder a corrupção, vamos tentar fazer você entender por quê. São dois assuntos. Primeiro, que o governo já canetou o Mourão, que está como presidente interino, né? Enquanto o Bolsonaro está fora, e agora durante a cirurgia, durante o período de afastamento dele, vai continuar. Então, enquanto o Bolsonaro estava em Davos, Mourão, como presidente do Brasil, em exercício, canetou uma mudança na regra que permite a mais cargos comissionados, a mais profissionais de cargos comissionados, tornar dados do governo ultra secretos. O que isso significa? É que eles ficam inacessíveis
por 25 anos. São mais de 200 pessoas a mais, agora, depois dessa canetada, podendo tornar dados do governo ultrasecretos. E são mais de 1.000 pessoas novas podendo classificar os dados do governo como secretos, ou seja, inacessíveis por 15 anos. Ou seja, 1.200 novos cargos com essa possibilidade. Já houve diversos comentários negativos a esse respeito, dizendo inclusive que o fato vai na contramão da lei de acesso à informação que nos últimos anos se tornou real no Brasil. O outro fato, aí a gente já comenta os dois, foi o querido Sérgio Moro, que falou sobre o Banco Central. Ele foi avisado que o Banco Central lançou aí uma consulta popular perguntando o que você acha de acabar com o rastreamento de parentes de políticos, né, pelo COAF. Com isso, filhos, esposa, maridos, enteados, acho que sobrinhos, não sei, de políticos, de pessoas eleitas, deixam de ser rastreados pelo COAF. Então, hoje todo mundo é rastreado, tem lá, a partir de um certo volume de movimentação financeira, acende uma luzinha vermelha e o COAF vai e investiga isso. Com essa nova norma do Banco Central, que o Banco Central quer aí colocar, deixaria de ser rastreado esse pessoal. E o que o Moro falou? Que tem que entender, tem que tentar. Ele não sabe bem por que o Banco Central pediu isso, e tem que entender. Primeiro tem que entender quais são as reais necessidades e vamos ver o que vai acontecer. O Moro é o bastião da justiça, é o paladino, né, dos fracos e dos comprimidos. Não é possível, o cara ouve falar assim, que alguém, acho que quem é que foi que lançou essa enquete? Foi o Banco Central. O Banco Central? Então, que o Banco Central lança uma enquete, uma consulta pública para perguntar para a população se eles acham correto parar de rastrear os parentes dos políticos. No mesmo momento que ele leu isso, ele foi de conhecimento disso, vocês não concordam que era para ele imediatamente falar assim, isto é um absurdo, dar uma de Boris Casoy, sabe? Porque não é possível um cara ser tão em cima do muro desse jeito, sabe? Ele entrou lá justamente para ser o maior cão de guarda, o cara que vai atacar com toda a ferocidade a corrupção no Brasil. E aí ele ouve sobre esse tipo de consulta pública e a resposta dele é: precisamos entender o que há por trás da ideia do Banco Central, dessa sugestão do Banco Central, na maior cara lavada, na maior calma do mundo, sabe? É muita cara de pau. Pra mim, assim, é o top, assim, é uma coisa que passa de todos os limites. Neste momento atual do Brasil, a quem isso beneficiaria? Por exemplo, a família Bolsonaro. Todos os políticos eleitos certo? Atualmente no Brasil. Todos os políticos eleitos. Agora, saiu uma nota na imprensa, inclusive, que a Receita Federal, até o nosso próximo assunto, é o Flavinho, a Receita Federal vai monitorar todas as declarações do Flávio Bolsonaro, declarações de imposto de renda do Flávio Bolsonaro e da primeira-dama, e isso motivado por conta das movimentações registradas pelo COAF. Uma das propostas do Banco Central, inclusive, hoje, as transações acima de R$10 mil feitas em conta bancária, elas são obrigatoriamente notificadas para o COAF. A proposta nova do Banco Central é elevar esse limite para R$50 mil. Ou seja, já fica mais fácil esconder transações. Muito mais fácil. Certo? O Moro gosta de minimizar as coisas, né? Eu adoro quando é do interesse, como ele gosta de minimizar as coisas. Ele disse que talvez o Banco Central não esteja propondo a coisa certa, mas que eles têm boa intenção, né? E é isso, não se posicionou fortemente quanto a essa questão. Enfim, sendo ministro da Justiça, eu acho que isso afeta diretamente o compromisso que ele mesmo assumiu com o mundo de combate à corrupção. Não estamos dizendo que são todos os políticos que são corruptos, que são todos os parentes de políticos que são corruptos, mas eles têm uma vida pública e, assim como todo cidadão, eles devem passar por qualquer tipo de avaliação, e se tiverem movimentação suspeita, eles têm sim que ser investigados. Enfim, a regra dos ultrasecretos e dos secretos também é uma questão muito complicada, porque você simplesmente esconde arquivos
que podem trazer luz a transações escusas de um governo. Não são só arquivos econômicos, não. Todo tipo de arquivo. Todo tipo de arquivo. Mas esse já era, né? Esse foi assinado o decreto, não tem muito o que fazer. Esse já é. Esse já não há mais o que fazer. Enquanto esse governo tiver aí... Não que isso não existia. O que aconteceu é que flexibilizou, usando a palavra que está na moda. Exatamente. Isso era só presidente, vice, alguns ministros,